Até que um dia a gente teve uma discussão tão absurda que ali eu percebi que realmente não tinha como ir para frente com aquela relação. A gente teve uma discussão sobre como amadurecia o caqui. Eu falando a ele, minha avó usava colocar o caqui dentro da folha do jornal e colocar no forno para amadurecer. Mas você é um idiota, você não entende nada. Você tem que colocar o caqui perto da maçã, porque aqui na Itália se faz desse jeito e é esse o jeito certo de se fazer. Começou uma discussão tão absurda, 3 horas da manhã, que terminou dessa forma. Com ele que tentou me agredir e eu com a faca na mão, no pescoço dele, dizendo a ele, eu vou matar você hoje. E aí eu percebi que eu ia perder a minha vida por causa dele. Então, eu sou filha de uma mãe adolescente, né? Minha mãe ficou grávida de mim, ela tinha 16 anos. Se casou com meu pai, não por amor, e se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Eu tive uma infância muito marcada por alguns abusos e pelo fato de meu pai ser uma pessoa que era adicta e alcoolizada também, né? Então, assim, eu sempre tive aversão a tudo que era escândalo, a tudo que era confusão, droga, cigarro, tudo. Eu sempre tive aversão. E quando eu era menor, tendo sofrido episódios de abuso, eu tinha comunicado alguns à minha mãe, mas ela nunca tomou uma posição, sabe? Então, assim, na minha cabeça, as coisas, assim, não valia muito a pena contar a ela. Porque eu sabia que não ia acontecer nada. Porque, tipo, quando eu era menor, a primeira vez que aconteceu, eu estava no ônibus com ela e ela não viu. Eu realmente era muito, muito pequena e esse senhor me tocou no ônibus, de um ônibus cheio. E ela não percebeu. Mas eu também não entendi o que estava acontecendo, porque eu realmente era muito pequena. Eu devia ter, tipo, uns 4 anos de idade, 3 anos de idade. Então, assim, ela não percebeu. Passou um tempo, quando ela se separou e nós fomos morar na casa de minha avó, um vizinho também tentou me puxar. Eu contei a ela e ela não fez absolutamente nada, né? Não chamou o vizinho, não tentou entender o que aconteceu, nada. Ela, justamente, depois teve outros namorados, teve outras situações. E um desses namorados dela, um dia, eles tinham saído, tinham bebido, e quando ele voltou para casa, ela estava preparando a cama para eles dormirem. A gente morava nessa casa de 2 andares, e ele mordeu meu seio. E eu contei para ela, né, que ele tinha feito isso. Mas em nenhum momento ela tomou atitude, em nenhum momento ela conversou com ele, em nenhum momento aconteceu nada. E aí ela me disse: Ah, mas eu via que você continuava brincando com ele depois que você me contou essa coisa, então para mim caiu no esquecimento também. E aí a minha primeira resposta para ela foi essa, né? Eu continuei tratando ele de forma normal porque você também tratou a situação como uma coisa normal. Então, na minha cabeça de criança, estava tudo certo. E os episódios que eu mais me lembro assim, dessa infância é, é essa, né? Essa lembrança de abuso, essa lembrança desse tio que eu tenho, que graças a Deus nunca fez nada nesse sentido comigo, mas era muito violento, muito, muito violento. Qualquer coisa ele brigava, qualquer coisa ele me batia. Minha mãe sempre trabalhou muito, então assim, eu me lembro de mim muito só. Era eu, ela, minha avó, a gente sempre, ela sempre no trabalho ou com as amigas dela, mas eu não tenho essa lembrança assim maravilhosa de infância. Essa pessoa eu conheci, eu tinha 11 anos, 12 anos de idade. Como eu conheço essa pessoa? Minha tia, que sempre morou aqui na Itália, manda essa pessoa para minha casa. Essa pessoa até então
era o companheiro dela. E aí ele chega na minha casa, é tudo muito lindo, é tudo muito festa, ele é uma pessoa muito sociável, muito gente fina. E conta que se eu tinha 12 anos, ele tinha, na época, 47 anos. E aí ele começa a me tratar super bem, super bem. Ele pega uma aparência, ele é como se ele tivesse substituído naquele momento o meu pai. Ele na minha vida entra de uma forma que ele vai suprir tudo o que era um pai, o que era uma mãe, o que era um amigo. E aí eu noto que indo para frente nessa relação, todo mundo gostava dele, todo mundo achava ele super gente fina, inclusive eu. Acontece de um dia ele viajar para outra cidade e ele me leva junto comigo, né? Junto com ele. E nessa cidadezinha, eu começo a perceber que ele tem atenções para mim diferente do que ele tinha antes, né? E aí, um dia, acontece que a gente deitado nesse quarto, nessa cama, ele me toca pela primeira vez. E aí eu fico assim, chocada com a situação. Eu me lembro de mim fora desse quarto, né? Pensando, dizendo, mas isso tá errado. Ele é marido de minha tia. Tá errado, tá errado. Na minha cabeça estava errado. Mas ele já tinha tomado uma proporção tão grande de importância na minha vida que eu comecei a confundir todos os sentimentos. Eu me lembro que para essa viagem minha mãe não queria que eu fosse. Quando ela soube, eu já estava lá. Justamente eu era uma criança ainda, né? Eu tinha ainda 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade já por essa altura. E acontece isso pela primeira vez, mas não teve nenhuma relação. Ele só me tocava, me dava beijo. E aí eu fiquei assim meio confusa. Eu, na verdade, eu não estava entendendo a fundo o que estava acontecendo. Eu só tinha crise na minha cabeça porque eu pensava, não está certo porque ele é o companheiro da minha tia. Isso está errado. Tudo bem. Passa tempo, a relação continua dessa forma, ele volta para a Itália e continua me ligando. Ele ligava, ligava, ligava. Só que quando ele ligava, por eu ser criança, eu não falava, né? Eu falava assim, sim, não, tudo bem, ok. E minha mãe e minha avó começam a perceber que essas ligações são muito frequentes. E aí, elas criam nela essa curiosidade, né, de saber quem é que está do outro lado desse telefone. Um dia, minha mãe pega o telefone da minha mão e ouve a voz dele. E entende o que está acontecendo. Só que, no entender o que estava acontecendo, ela conta para minha tia, que fica incrédula, né? Mas em nenhum momento minha mãe pensa que é um homem de 47 anos que está falando com uma criança de 13 anos. Ela começa a criar na cabeça dela que eu tinha um interesse econômico, porque ele era uma pessoa que estava bem economicamente. Então ela pensa que porque ele me dava tudo, o que eu sentia era só focalizado na parte econômica. Não tinha, não, ela tirou, eu acredito nisso, que a minha família tirou de mim o aspecto, a, a coisa de ser criança. Eles, naquele momento, eles viram uma mulher, eles não viram uma criança, né? E aí, o que acontece? Que quando descobrem, minha tia vem para o Brasil, ela quer conversar comigo, ela conversa comigo. E aí eu conto, né? Ela me pergunta se eu gostava dele, se eu estava apaixonada por ele, eu dizia de sim. E aí começa o inferno real. Eu me via só, eu me via
loucamente apaixonada por ele, porque ele me controlava todos os modos que uma pessoa pode ser controlada. Imagina que, se às vezes para uma mulher é fácil se deixar dominar, imagina para uma criança que nem experiência tinha, né? E aí ele começa a me controlar, a dizer as coisas que eu deveria contar. E eu acho que na cabeça louca dele teria sido mais ou menos assim. Ele ia ficar com minha tia e ia ficar comigo também. Eu acredito que era isso na cabeça dele, né? Começa esse inferno dele estar junto a ela e estar junto a mim também, né? E a minha família toda contra mim. Em nenhum momento ninguém pensou de denunciar, em nenhum momento ninguém pensou de procurar um psicólogo para mim, de me aconselhar de maneira assim, sem me agredir. Eu sofri todos os tipos de agressões que vocês possam imaginar, da parte da minha avó, não. Minha avó era a única que tentava conversar, que tentava entender a situação. Mas da parte assim de minha mãe, do meu tio, foram só agressões. Eu não me senti acolhida. E aí o que acontece? Passa tempo, a situação continua sendo desse jeito. Eu fico um pouquinho maiorzinha. Aqui eu já estou quase com 14 anos. E conheço uma pessoa, começo a namorar com essa pessoa, mas a outra estava sempre presente na minha vida. Em nenhum momento ele deixou de estar presente na minha vida. Ele comprava celular para mim escondido, ele me mandava dinheiro, dinheiro esse que eu recebia como esse rapaz que eu conheci, ele era de maior, o dinheiro era mandado no nome dele e ele depois me passava, né? Aí quando ele me perguntava, mas por que ele te manda dinheiro? Eu dizia, mas é meu tio. Ah, mas é porque ele é meu tio, é por isso. E essa pessoa era muito, muito boa, então ele acreditava, né, nas coisas que eu contava. Porque se tem uma das coisas que eu mais, assim, odeio dessa história, é que eu sempre fui uma pessoa muito transparente, muito verdadeira. E com ele eu aprendi a mentir, aprendi a simular, porque precisava proteger, sobretudo ele. Não tanto a mim, mas ele precisava ser protegido. Passa um tempo, minha tia fica grávida dessa pessoa. E, assim, do meu modo de ver, ela era muito, muito apaixonada por ele. Então, ela tentou, em todos os modos, manter essa relação em pé. Ela queria absolutamente ficar com ele. E aí, eles decidem de vir morar no Brasil. Onde vão morar no Brasil? Bem perto da casa onde eu morava. Eu e ele continuávamos a ter um relacionamento. Nessa altura, a criança já tinha nascido, tudo. E aí começou realmente, assim, um período terrível, terrível, porque ela brigava comigo, eu brigava com ela, eh, ela contou para todo mundo do meu bairro para o que estava acontecendo, já na intenção realmente de sujar a minha imagem, né? E aí eu fiquei apontada como aquela que estava tentando roubar o marido da tia. Mas em nenhum momento eu torno sempre a dizer, ninguém nunca pensou em mim, com uma criança que conhece essa pessoa com 11, 12 anos. Nesse tempo todo, eu nunca tive uma ajuda, nem psicológica, nem moral, nem nada. O único ponto de apoio que eu tinha era minha amiga, que é a minha amiga até hoje, e a mãe dela. O resto, a família, todo mundo ficava sempre dizendo: não, você está com ele porque você quer, você está querendo boa vida, você cresceu o olho. Era tudo assim, tão absurdo que eu olhava e dizia assim: mas eu não tenho nada dele que eu queira, a não ser o amor e a atenção que ele me dá, né? E aí acontece que, entre brigas, entre confusões,
o dinheiro que eles tinham, eles perderam todos porque fizeram investimentos errados. E aí a situação econômica piora drasticamente. Ela decide finalmente de largar ele, voltar para a Itália, e ele fica no Brasil. E ele fica no Brasil comigo. A minha primeira vez não foi com ele, mas a segunda sim. A segunda sim. Porque eu não conseguia ficar com. Eu não conseguia ficar com ninguém, porque na minha cabeça só existia ele. Ele era realmente o meu tudo. Ele era o meu tudo. Então, assim, até a tentativa de arranjar um namorado era para tentar me tirar dessa relação, né? E por quanto essa pessoa fosse muito gente fina, aconteceram episódios muito difíceis, assim, sabe? Essa pessoa me agrediu. Então, assim, ali para mim eu disse, ok, aqui não tem como continuar. E aí a gente terminou, não teve mais nada. O problema é que essa outra pessoa sempre esteve presente na minha vida. Ela nunca, desde que ela entrou, ela saiu só muito depois. Muito depois. E até mesmo quando se fala da questão sexual, ele era uma pessoa extremamente promíscua, extremamente. Não tenho nem palavras para descrever. Tanto que uma vez eu peguei uma espécie de DST que o meu ginecologista ele tinha me dito, né? Ele disse: isso aqui foi transmitido sexualmente. Eu disse: como assim? Não, impossível. E aí o ginecologista me explicou. Aí eu disse a ele: você tá me traindo. Você tá me traindo. E aí ele me disse: não, absolutamente não. Provavelmente você deve ter ido com outra pessoa. E eu nunca, nunca, nunca traí ele. E aí depois, tempo mais à frente, eu descobri que ele realmente me traía. Ele realmente me traía com outra pessoa casada. E aí eu tive a certeza, né? Porque até ali eu disse: não, o médico não deve ter se confundido. Mas, obviamente, naquela idade ali eu tinha quantos anos? Ali eu tinha já 16 anos, 16 anos mais ou menos. Era assim uma situação bem absurda, porque depois que ele fica solteiro, ele tinha uma casa em uma parte da minha cidade, e aí eu vou morar com ele, eu fico morando um pouquinho na minha casa, um pouquinho na casa dele. E no momento onde eu não estava em casa, era o momento onde ele me traía, onde ele fazia da vida dele o que ele queria. E essa altura ele já não tinha mais nada, né? Ele já estava bem, bem, bem frágil economicamente. E as pessoas que diziam que eu estava com ele porque eu estava, porque eu queria alguma coisa, né? Naquele momento elas não podiam mais dizer nada, porque eu fiquei com ele quando ele tinha tudo e permaneci quando ele já não tinha absolutamente nada, né? E aos 17 anos eu fico grávida dessa pessoa. Minha mãe fica louca porque ela se lembra de tudo que ela passou quando ela tinha 16 anos e ficou comigo. E aí ela me convence que o melhor é não ter a criança. E eu tenho uma recordação muito terrível disso, porque no período onde eu fico grávida é o período mais ou menos onde minha tia está indo embora com o bebê. Aí, no carro, né, eu digo a ele: nossa, me diz o que é que eu tenho que fazer, porque minha mãe estava me pressionando de um lado, e do outro eu via que ele não estava assim, muito aí para o que estava acontecendo. E aí eu digo a ele, né, o que é que eu tenho que fazer? Me diz o que é que eu tenho que fazer, eu tenho que ter a criança, eu não vou ter a criança? Aí ele diz:
Eu não tenho tempo para pensar em você agora. Eu estou pensando no meu filho que está indo embora, eu tenho que mudar de casa, eu tenho que fazer minhas coisas, eu não tenho tempo para pensar em você agora. Nossa, aquilo ali para mim foi tipo um balde de água gelada, porque até então eu achava que ele me amava, né? E acontece que depois desse filho, eu não tenho esse filho, passa mais ou menos um ano, eu já estou quase com 18 anos nisso aí, e aí ele realmente fica numa situação no Brasil realmente complicada, né? Ele ganhava R$ 15 por semana para limpar o cocô do cachorro do vizinho. E como ele sempre foi uma pessoa muito assim, snob, muito se achava melhor do que todo mundo, e aí ele começa a ficar triste com essa situação. Eu sempre tive o sonho de ir para a Itália, sempre foi meu sonho. E eu achava que depois de tudo que eu passei com ele, eu merecia uma recompensa por tudo que eu passei. E aí eu convenço ele a vir para a Itália. Nossa, sabe quando você vai para um lugar onde você não conhece nada nem ninguém? Para mim foi isso. Foi o ano de 2006. Foi um dos anos mais terríveis da minha vida, porque foi o ano que eu perco minha avó em junho, que para mim era um alicerce muito forte. Em setembro, ele no mesmo dia que minha avó faleceu, ele volta para a Itália sozinho. Em setembro, ele me manda as minhas passagens. E aí eu venho para a Itália. Aquela pessoa que já não era tão maravilhosa, mas ainda assim era uma pessoa muito gente fina comigo no Brasil, quando a gente chega aqui na Itália, ele se modifica completamente. Ele não era mais a pessoa que eu conhecia. Eu passava um batom, ele me perguntava: por que tá passando batom? Tá querendo chamar atenção? Penteava o cabelo de uma forma diferente? Ah, você tá pensando que aqui é o Brasil? Que você pode sair do jeito que você quer? Qualquer amizade, toda e qualquer amizade que eu tentasse ter, ele achava um defeito. Eu não podia conversar com ninguém, eu não podia falar com ninguém. E nesse período aqui, eu encontro uma pessoa assim maravilhosa que até hoje eu tenho contato e amo, amo, que é a irmã dele, que me ajudou de todas as formas que uma pessoa pode ajudar a outra. E aí eu começo a estudar, porque eu fiquei um ano praticamente em casa, sem trabalhar, sem estudar. Ele ganhava muito pouco nesse período, mas a gente conseguia se manter, mas nada de excepcional, né? E aí eu começo a querer a trabalhar, até para poder começar a ver gente, porque eu saí de uma situação onde no Brasil eu não trabalhava, eu tinha minha mãe, eu tinha ele, então não tinha essa coisa de ter que ir trabalhar. E eu chegando aqui, eu percebi a necessidade que eu ia ter de estudar e trabalhar. Uma, porque eu precisava aprender a língua, né? Aí eu pensava, como é que eu vou aprender a língua se eu só falo com ele? Se eu só conheço ele? Se eu não tenho amizade com ninguém? E aí eu começo a querer estudar, mas ele procurando sempre um empecilho, ele sempre procurando colocar problemas. E aí a irmã dele, eu acho que pelo fato de eu ter a idade que os filhos dela tinha, né? Ela me pegou muito assim, a bem querer, né? Ela tinha um bem querer muito grande por mim. E aí ela procurou a escola para mim, me matriculou e eu comecei a estudar. Só que na escola eu não dizia a ninguém que eu tinha um companheiro, porque eu sabia que no momento em que as pessoas soubessem, as pessoas iam me julgar, porque aqui, você com 19 anos, você é quase ainda uma criança, um adolescente. E aí as pessoas não iam entender como você, com 19, está casado com essa pessoa tão maior que você, né? E aí acontece de que eu também não dizia a ele, quando ele me perguntava, as pessoas que estudam com você, não falo com ninguém, não.
Porque eu sabia que se eu tivesse contato com alguém, se eu passasse a sair, ele ia começar a criar problemas, sabe? Então, eu preferi não contar nada. Passa um pouquinho de tempo, aí eu já estava falando italiano. Eu não falava tão bem, mas falava mais ou menos. Consegui me fazer entender. E aí eu quero começar a procurar trabalho. E eu não sabia minimamente como fazer. E aí eu peço conselho aqui a ele. Aí ele me diz assim: "Ah, mas aqui na Itália, se você quiser arranjar trabalho, você tem que fazer um currículo feito à mão, papel e mão, porque aí as pessoas te dão mais valor". Eu era tão, assim, ingênua nesse sentido, que eu acreditei. E aí eu vou na loja começar a levar currículo para as lojas, né, e a menina, essa vendedora, ela olhou para mim e disse assim: "Olha, eu gostei de você, mas esse currículo seu tá péssimo. Você tem que colocar um currículo, você tem que fazer ele no computador, você tem que fazer ele bonitinho". E aí ela me disse: "Quem foi que lhe disse para fazer isso, para fazer o currículo desse jeito?" Eu disse: "Ah, é meu companheiro que me disse". Ela disse: "Não, tá errado. Tá errado, você nunca vai arranjar trabalho assim". E aí eu começo a perceber as intenções dele, né, que era aquela realmente de me privar de trabalhar, de estudar, porque assim eu continuaria sempre sobre as asas da proteção dele e não ia conseguir nunca ir para lugar nenhum, né. Eu acho um trabalho, e aí eu começo lá muito devagarzinho, como assistente de vendedora, depois passo a ser vendedora. E aí ele me disse assim, porque aqui na Itália tem esses contratos onde você ou você trabalha por um longo tempo, ou então por um tempo determinado. Esse trabalho de longo tempo é difícil você achar, mas não é impossível. E ele me dizia: "Ninguém nunca vai te dar esse tipo de contrato aqui, nunca". E todas as vezes que ele podia me diminuir, todas as vezes que ele podia, assim, quebrar as minhas esperanças, ele fazia. Mas como tem um bom Deus, esse trabalho me dá esse contrato a tempo indeterminado. Conseguindo esse trabalho, que eu não ganhava muito, mas já era o bastante para eu conseguir me manter, né. E eu começo a trabalhar, a crescer dentro dessa empresa, e cada vez mais eu estou me separando dele. Uma coisa que eu não contei a vocês, antes mesmo de conseguir esse trabalho, obviamente eu não tinha os documentos quando eu cheguei aqui na Itália, né. Você precisa fazer esse documento para você poder trabalhar. E esse documento você só faz de 2 formas: ou você casa, ou você é descendente de italiano. E aí eu me vi tendo que casar. Eu não queria casar com ele, nunca quis casar com ele, nunca. Mas eu tinha que fazer para poder ter meus documentos. Para mim, eu li aquele casamento como um vou ter que me prender para poder voar depois, né? Porque com documentos em mãos eu podia fazer tudo. Eu caso com ele e eu me lembro que antes de ir para o casamento, no fórum, né? Minha mãe diz assim para mim, eu no telefone com minha mãe: "Você tem certeza que você quer casar? Você tem certeza?" Aí eu dizia: "Ela, não quero casar, mas eu tenho que fazer". Eu caso com ele meio-dia, 11 horas, meio-dia. E aí, aqui se usa muito o fato de as pessoas não te dão presentes, as pessoas te dão dinheiro, colocam dinheiro no envelope e te dão. No fim da festa, no fim da noite, eu digo assim a ele: "Nossa, a gente podia ir para Roma, né, dar um passeio por lá, já que a gente ganhou esse dinheiro". Aí ele olha para minha cara e diz assim: "Você não vai gastar dinheiro, não vai gastar nada. Esse dinheiro a gente vai guardar, e eu que vou guardar". Ele já me responde assim bruscamente. E eu fiquei tipo assim: "Nossa", não esperava que ele falasse comigo dessa forma, né. No mesmo dia, ainda no dia do casamento, quando a gente vai ter relações, ele olha para minha cara e diz assim: "Finalmente eu posso
Aí usou uma palavra de baixo calão com a minha. Finalmente eu vou fazer sexo com a minha, pontinho, 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 pontinho. Eu fiquei tão chocada que eu fiquei assim, sem ter reação. Porque na minha cabeça, é assim, como é que um marido diz uma coisa dessa tão nojenta para sua mulher? Você terminou de casar. Isso foi um sábado. No domingo, como eu tinha ficado chateada pelo fato dele não querer ir para lugar nenhum, e aí a gente começa a ter uma discussão. Nossa, ele quebrou a casa toda. Ele quebrou tudo, 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 tudo dentro de casa. Querendo me demonstrar que era ele que mandava agora. E aí, o que ele me dizia? Vai sair de casa? Você quer ir embora? Vá. Por que ele dizia isso? Porque no Brasil, quando ele me dizia assim, vai embora, eu pegava minhas coisas e voltava para casa da minha mãe. E aqui eu não tinha para onde ir. Eu não tinha amigos, eu não conhecia ninguém. Eu ainda não tinha não tinha ainda recuperado a relação com minha tia. Então não tinha para onde ir. E tudo bem, passa. Eu já estou trabalhando a essa altura, né? Passaram-se alguns anos, já estava trabalhando tudo direitinho. E aí eu começo a ter realmente assim aversão a ele, aversão, porque tudo era motivo para brigar, tudo era motivo para discutir. Se eu ficasse no computador falando com os meus amigos no Brasil, era um problema. Se eu não tivesse saído na hora que eu disse que eu ia sair, era um problema. Tudo era um problema, tudo era um inferno. Até que um dia a gente teve uma discussão tão absurda que ali eu percebi que realmente não tinha como ir para frente com aquela relação. A gente teve uma discussão sobre como amadurecia o caqui. Eu falando a ele, minha avó usava colocar o caqui dentro da folha de jornal e colocar no forno para amadurecer. Mas você é um idiota, você não entende nada. Você tem que colocar o caqui perto da maçã, porque aqui na Itália se faz desse jeito e é esse o jeito certo de se fazer. Começou uma discussão tão absurda, 3 horas da manhã, que terminou dessa forma. Com ele que tentou me agredir e eu com a faca na mão, no pescoço dele, dizendo a ele, eu vou matar você hoje. E aí eu percebi que eu ia perder a minha vida por causa dele. Era tudo tão absurdo que ali naquele momento eu comecei a me programar para ir embora. Mas eu não tinha dinheiro guardado para poder dizer assim, vou alugar uma casa e vou embora. Não era assim tão fácil, né? Mas assim, no momento em que eu decidi que eu ia embora, eu comecei a me organizar. Eu não dizia mais nada. Eu não brigava mais, eu só disse a ele, para mim, a partir de hoje, a gente não está mais junto. A gente não tem mais nada a ver um com o outro. Mas ele nunca achou que eu realmente ia embora. Porque ele pensou, assim como ele me dizia, né? Se você tiver que ir embora daqui da casa, você vai ter que ir para o seu país, você não vai ficar aqui. Você vai ter que ir embora. E aí, ele não contava com o fato de que eu estava determinada realmente a deixar ele. Eu comecei a me mover, fui no fórum, pedi um advogado eu não sei como se diz em português, mas praticamente era gratuito, né? Se você não tivesse uma situação econômica muito legal, era gratuita. E eu consegui esse advogado, pedi a separação, e ele não acreditava que eu ia pedir a separação, pedi a separação. No dia da audiência da separação, ele fez um inferno para não ir para a audiência. Ele inventou toda a desculpa, ele fez de conta que se perdeu no meio do caminho, um caminho que ele fez a vida toda, que ele conhece perfeitamente. E aí a gente chegou lá atrasado.
Só que eu acho sempre que Deus coloca sempre, sempre, sempre a mão, né? E aí a gente chega atrasado, mas o juiz também estava atrasado. E a gente consegue assim nessa separação, graças a Deus. A gente separa, mas a gente ainda está vivendo na mesma casa. E por viver na mesma casa, ele acha que eu ainda devo satisfações a ele da minha vida. Então, assim, eu saía, você vai para onde? Você vai com quem? E eu já estava tão assim, tão irritada com aquela situação, que eu dizia a ele: você não é mais nada, meu. Você não é nada. Você não é meu marido. Você não é mais ninguém na minha vida. E ele não aceitava, porque ele sempre teve um controle sobre mim absoluto. Ele estava acostumado a me controlar desde que eu tinha 11 anos de idade. Então, como assim você cresceu? Como assim eu não te controlo mais? Né? E pensando de conseguir me controlar, ele coloca na separação de que ele não ia me dar pensão, que ele não ia me dar nada. Porque nessa época ele já tinha se recuperado economicamente, ele já estava bem economicamente. E eu percebi, com um tempo depois, eu entendi porque ele teve essa recuperação tão rápida de econômica, né? Acontece que ele assina os papéis, mas ele deixa bem claro que ele não vai me dar nada. O juiz, vendo aquela situação, viu quanto eu ganhava e viu quanto ele tinha. O juiz me chama, né, e me pergunta: você tem certeza de que você não quer nada? Porque você tem direito. Aí eu disse: não quero nada, não. E o juiz conversou comigo meia hora fora. Geralmente os juízes aqui não fazem isso. Mas acho que ele percebeu, sabe? Quanto eu era nova, quanto eu ia precisar daquele dinheiro. E aí eu digo ao juiz, né? Eu digo: eu não quero nada, porque se ele me der pensão, eu vou estar vinculada a ele para o resto da minha vida. E eu não quero mais vínculo com essa pessoa. Eu só quero que ele desapareça da minha vida. Eu não quero mais saber dele. Porque eu acho que crescendo, e depois de ter vindo para cá, foi que eu tomei consciência de que o que ele tinha feito comigo era gravíssimo. Foi ali que eu tive conhecimento do que era do que era abuso sobre menores. E isso tudo foi me nojando, foi me dando uma repulsa. E o que eu descobri depois de estar aqui, e que minha tia também já sabia há muito tempo, muitos anos antes de mim, é que ele já tinha tido aquele comportamento com outras crianças. Que ele já tinha se comportado dessa forma, porque a ex-mulher contou para ela o episódio que aconteceu entre ele e a filha pequena da vizinha. Então, assim, eu fui criando um ódio por essa pessoa, assim, imensurável. Fato está que quando eu consigo sair de casa, é o ano que eu vou para o Brasil. Eu vou para o Brasil passar 15 dias, porque eu precisava recarregar realmente as energias. E quando eu vou para o Brasil, eu já saio da Itália com a minha casa alugada. Encontrei essa pessoa maravilhosa, expliquei a ela toda a minha situação, de que eu não tinha, porque aqui você, para alugar casa, geralmente eles pedem 6 meses antecipados, mais o aluguel, ou então 3 meses antecipados, mais o aluguel. E eu não tinha esse dinheiro para dar. Então, eu converso com ela e digo: olha, eu posso pagar 1 mês adiantado e 1 mês do aluguel. Eu não tenho mais do que isso. E essa moça gostou de mim, e aí ela aluga essa casa para mim. Parece que quando a gente se separa, por um período, ele para de ser aquela pessoa infernal e ele vira meu amigo. Ele vira aquela pessoa que eu conheci lá com 11 anos de idade. Ele volta a ser aquela pessoa. E eu, como eu não tinha pontos de referências, eu não tinha, assim, a pessoa que eu conhecia e confiava era ele. Então, eu acredito nessa amizade, eu acredito nesse querer me ajudar. Eu vou para o Brasil, fico 15 dias, a minha casa já está aqui, está alugada, mas alguma coisa dentro de mim diz assim: não confia nele, não. Não confia. Mas eu confiei. Vou para o Brasil, quando volto,
Antes de voltar, ele viu que no Brasil eu estava me divertindo, que eu estava saindo, que eu estava fazendo, vivendo a minha vida, e aí ele começa a me perturbar. Ele começa a me perturbar. Mas se você foi para o Brasil para ficar com sua família, por que, que você só vive na rua? Se você foi para o Brasil para ficar dentro de casa, por que, que você só está na rua? E ele começa a perturbar, perturbar, e eu digo a ele, cara, eu não sou mais casada com você, eu não tenho mais obrigação de estar lidando com essa situação de nada. E aí ele diz, então quando você voltar, você não vai voltar dentro da minha casa. Você procura um lugar para vocês ficar, porque você não vai ficar aqui dentro. Por quê? Eu ainda estava preparando a minha mudança. Eu ia chegar, ia arrumar minha mudança, ia passar 3, 4 dias e eu ia embora. E com o fato dele não querer que eu ficasse mais na casa, já que a casa era dele, né? Terminou que mudou todos os meus planos, né? Aí eu ligo para essa senhora, converso com ela de novo sobre a situação. A senhora disse: não tem problema nenhum, pode entrar na casa com tranquilidade, eu vou estar aqui te esperando. E aí eu chego, passo, ele me deixa uma carta enorme, né? Contando da nossa história, do início até agora, que eu tinha mudado, que eu tinha me transformado, e que ele nunca mais queria me ver, que ele estava sofrendo. Aquelas ladainhas que a gente já está acostumado. Eu leio essa carta, me vinha assim, eu começava a sorrir. Porque diz, meu Deus, como uma pessoa pode ser assim tão louca, louca. Vou embora, começo a viver nessa casa. Eu entrei nessa casa, eu não tinha nada. Nada. Era uma casa mobiliada, né? Era uma casa mobiliada, mas assim, não tinha nada. Não tinha lençol, não tinha toalha, não tinha nada. Eu dormi. Eu senti um frio tão grande naquela noite. Mas foi a noite mais bem dormida que eu tive nos últimos anos da minha vida. Porque eu me sentia assim, livre. Eu estava em paz. Eu não tinha mais motivo para brigar, para estar assustada. Eu vivia bem, bem, não tinha outra história. Não sei como ele descobre onde eu estou vivendo. Uma noite eu chego em casa, vou dormir e sinto assim na porta. Eu disse, nossa, quem é que está abaixando a cortina? Dormindo, né? Meio acordada, meio dormindo. Eu levanto devagarzinho, bem assim devagarzinho. Eu vejo essa figura do lado de fora da casa, tentando abrir por fora. E essa pessoa estava com a luva de touca na cara, todo coberto, todo coberto. A pessoa que estava tentando abrir, ela não me vê. Ela não me vê, porque eu levantei tão devagar que ela estava tão concentrada em abrir que ela não me vê. Aí eu grito desesperada. Os vizinhos vêm e essa pessoa corre e consegue escapar. Eu, na minha inocência, porque eu ainda achava que ele era uma boa pessoa, eu ligo para ele e disse: olha, aconteceu isso aqui. Ele diz: Topino, Topino é tipo ratinha, que pena, nossa, cuidado, você tem que ficar atenta. Você tá com medo de ficar? Eu digo, claro que eu tô com medo de ficar aqui. É claro, eu não consigo mais ficar aqui. E aí, nos dias seguintes, eu sempre falando com ele do meu estado emocional, e aí ele me diz assim: vem morar aqui em casa por um tempo até você conseguir trocar de casa, pelo menos você não vai se sentir só. Eu, idiota, nossa, quanto eu fui idiota, eu volto para aquela casa de que eu tinha conseguido sair. Volto para lá, eu durei lá exatamente 72 horas. Porque no primeiro dia foi tudo ok. No segundo dia, ele olha para minha cara e me diz assim: eu não suporto te ter aqui mais. Eu realmente não aguento mais olhar para sua cara. Eu preciso que você saia da minha casa, porque eu não consigo ficar com você aqui. Por que ele fez isso? Ele sabia que eu não tinha outro dinheiro para dar a calção. Ele sabia que eu não tinha para onde ir. E ele me botando para fora, eu ia ficar no meio da rua? Não, eu ia voltar para o Brasil. E aí, na minha cabeça, tudo fez sentido.
a pessoa que estava tentando entrar na minha casa era ele. Apesar de que ele nunca confessou, mas era ele, essa pessoa. Por isso a pessoa estava com a luva, porque ele tem uma mão muito característica, o modo da unha dele é uma coisa que você olha e você entende que era ele. Era por isso que a pessoa estava com a meia calça no rosto, para eu não reconhecer. Era isso, e sabe-se Deus lá o que é que ele tinha intenção de fazer comigo. Eu acredito que na minha história Deus sempre colocou muito a mão, Deus sempre assim me guiou. Quando ele começou a perturbar de novo o meu juízo, ele ligava para mim 60 vezes no dia, me perturbando, me perturbando. Eu vi no anúncio no jornal, tinha essa casinha para alugar. Uma casa bem humilde, a casa não tinha nada, nada. Eu ia ter que comprar tudo. E aí eu converso com esse senhor, que Deus o tenha, ele já fez a passagem, e esse senhor me diz assim: se você quiser a casa, eu alugo para você. Aí eu disse a ele, eu não tenho o dinheiro da calção para dar para o senhor. Aí a mulher dele disse assim: não se preocupe não, a cada 3 meses você paga a gente, a cada 3 meses. E eu fiquei assim, eu disse, impossível, como é possível uma coisa dessa? Pois bem, a cada 3 meses eu pagava a eles, né, o aluguel dos meses que eu tinha ficado. Essa casa custava metade do dinheiro que eu pagava na outra casa, que era bem melhor. Eu ia ficar em um ambiente mais protegido, porque era um condomínio todo cheio de mulher, e eu ficava no último andar. Dessa vez ele não sabia para onde eu estava indo. Eu ficava bem atenta, fazia 1000 voltas antes de entrar na casa, para ele não descobrir onde eu morava. E toda vez ele me dizia: mas onde é que você está morando? Mas onde é que você está morando? E eu não dizia. Pois bem, nessas 72 horas eu consegui casa, consegui ir embora de novo. Quando ele voltou, né, do trabalho, eu disse a ele: olha, muito obrigado pela estadia, mas eu já estou indo embora. E ele ficou surpreso, ele disse: como assim você conseguiu ir embora? Você veio para casa de quem? Disse ele: não importa, o importante é que eu estou saindo da sua casa como você queria. Não, mas você podia ter ficado mais uns dias. Não, eu falei assim, sem pensar. E aí, disse ele: não, 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 não. Eu entendi, eu acho que eu entendi realmente quem você é agora. E aí eu vim para cá, para que é o bairro onde eu moro ainda hoje. Vivi um período também assim intenso de trabalho. Eu trabalhava em 5 lugares. Em uma loja eu trabalhava 16 horas, na outra eu trabalhava 40 horas e nos outros 3 trabalhos eu fazia limpeza. Porque eu não conseguia me manter. O dinheiro que eu ganhava era pouco, não conseguia me manter. Mas tudo devagarzinho vai sempre se arrumando, tudo vai melhorando com o tempo. A loja onde eu trabalhava 16 horas, foi mais ou menos assim. A loja que eu trabalhava 40 horas me dispensou. A loja que eu trabalhava 16 horas, que é a mesma loja que eu arranjei trabalho no início, a subgerente deu demissão. E como meu chefe gostava muito de mim, ele deu cargo para mim. Então, a partir dali, eu passei a ganhar bem mais. Então, não precisava mais estar me acabando em todos esses trabalhos que eu fazia. Eu fiquei seca, seca, assim, absurdamente seca nesse período. E aí, trabalhando, conheci o meu atual marido. Conheço esse meu atual marido, conto a história a ele toda, do início, de quando eu conheci esse homem, quem era, o que fazia, tudo. Porque eu quero que tudo entre a gente seja extremamente limpo. Eu não quero mais sujeira na minha vida, eu quero tudo, que você saiba tudo de mim. Eu não quero esconder nada. E aí, ele descobre que eu estou com essa pessoa, com o meu atual marido. E não, ele descobre, na verdade, dessa forma. Eu tinha esquecido uma bicicleta na casa dele. Eu sempre fui louca por bicicleta. Nunca tive a oportunidade de ter quando criança. E quando adulta, eu tive essa minha primeira bicicleta. Eu achava linda, eu queria pegar de volta. E aí eu ligo para ele, porque o meu celular descarrega, eu tinha que passar na casa dele para pegar, e eu ligo do celular do meu atual marido. E aí ele
pega um número e grava o número. Uma vez, ele liga para o meu atual marido, dizendo para ele: cuidado, que ela não vale nada. Me esculhambou. Ele falou tudo que podia e não podia. Só que o meu atual marido já estava, ele já sabia tudo o que tinha acontecido, ele já sabia de tudo. Então, assim, quando ele ligou, não surtiu efeito. Mas imagina, uma pessoa que você está conhecendo há pouco, outra pessoa liga, o ex liga esculhambando, dizendo coisas terríveis sobre você. A pessoa podia ter acreditado, né? Meu marido poderia ter acreditado. Finalmente, eu consigo não ter mais contato algum com ele. A minha vida, graças a Deus, prospera. Eu me caso, tenho minha primeira filha, tenho meu segundo filho. Ele volta a me contactar. E aí ele quer ser amigo, ele quer manter relação de amizade comigo. E eu não quero nenhum tipo de relação com ele. Como se não bastasse, ele continuou tendo, assim, uma relação de amizade com minha tia, justamente por causa do filho que eles tinham juntos, né? Filho que ele nunca ligou, que a pensão do menino, o menino só recebia enquanto eu estive com ele, porque era eu a pegar o dinheiro e levar. Ele nunca ligou se o menino estava vivo, estava morto, se comia, se bebia, se tinha tênis. Quem fazia tudo era ele. Ele nunca ligou. E, obviamente, para mim, o menino não é só um menino. É meu primo, eu amo. Então, assim, enquanto eu estive com ele, o que eu pude fazer, eu fiz, né? E ele nunca deu importância para a criança. E eles ficaram ainda tendo essa relação de amizade, até porque tinham outras coisas em comum, bens materiais deles, né? Assim. E uma dessas ligações que ele me fazia, ele me perguntava: e aí, como é que estão as coisas lá no Brasil? Só tinha conseguido vender o terreno? E eu não tinha maldade no que eu disse. Eu disse: ah, sim, ela conseguiu vender, e vendeu até bem. Ele levou isso para ela e ela se ofendeu porque ela não queria que ele ficasse sabendo que ela tinha vendido. E eu não sabia que isso ia causar tanto transtorno. Mas eu também não sei como ele vendeu a história para ela, porque ele sempre gostou de colocar fogo entre mim e ela. Ele sempre assim alimentou essa rivalidade, essa coisa de dele ser o desejado e a gente ficar se degladiando por causa dele, sabe? E minha tia comigo, a gente sempre, antes dessa pessoa entrar na nossa vida, a gente sempre teve uma relação maravilhosa. Ela sempre foi minha tia amada. Eu sempre, assim, admirei muito e admiro até hoje. Sempre foi uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora. E ele destruiu a nossa relação de maneira irreparável. Porque nos anos foram acontecendo tantas coisas que a gente se distanciou, que a gente não. Assim, eu tenho a certeza que eu amo muito ela e sei que ela me ama também. Mas a gente não consegue mais ter uma convivência pacífica por causa dessa pessoa que destruiu assim a nossa relação de uma maneira assim absurda, tanto que eu chamava ele de erva daninha, porque ele onde ele aproxima tem destruição. Não tem jeito. É assim absurdo. Hoje eu tô bem. Hoje eu tô bem. Sou felizmente casada com uma pessoa assim maravilhosa. São 12 anos que somos casados. Temos um casal de filhos lindos, maravilhosos. Não é porque meus filhos não, mas são assim, as coisas mais lindas. Meu marido é fantástico. Eu sou louca por ele e ele louco por mim. Consegui ter aquela estabilidade no trabalho. Mudei completamente a minha vida. Antigamente eu trabalhava em loja. Hoje eu sou maquiadora. Consegui realizar os meus sonhos. A escola, o sonho de ir para a faculdade. Agora em dezembro, com fé em Deus, estou
pegando meu diploma em direito. E era uma coisa que eu sonhei muito, eu quis muito. E só estou conseguindo realizar agora com 38 anos. Consegui afirmar meu nome aqui na Itália, né? Como maquiadora. Trabalhar com as marcas que eu queria. Minha vida, assim, mudou. Mudou. Eu tenho, assim, um antes e um depois daquela pessoa. Antes dele era tudo terrível. Depois dele, tudo, absolutamente tudo melhorou. Meu marido é uma pessoa muito, muito gente fina, muito compreensiva, muito parceiro, sabe? Ele é aquele tipo que a gente dá a mão e diz assim: vamos se jogar aqui, a gente se joga junto. Eu nunca, aliás, não é mentira. Eu sempre sonhei a vida que eu tenho hoje, mas eu nunca achei que ia ser possível, que ia ser real. Porque dentro de mim eu sempre levava esse peso de ter sido a mulher que traiu a tia, a mulher que ficou com um homem bem mais velho do que ela. E então, se você causou infelicidade na vida do outro, você também não tem direito de ser feliz, você não vai ser feliz. E depois de muita terapia, eu consegui, e depois de estudar também a lei, e uma coisa que assim que eu fico, que eu ainda tenho assim aquela coisa de pensar, nossa, que pena que eu não consigo denunciar mais ele. Que pena que ele não responderia pelo que ele fez. Porque hoje eu teria denunciado, sabe? E com a consciência que eu tenho hoje, eu percebo que eu não fui a causadora da desgraça da família. Eu fui a vítima. E se eu tivesse sido mais acolhida, mais escutada, mais protegida como criança, nada do que eu passei, nada do que aconteceu teria acontecido. Se no momento que minha mãe pegou aquele telefone, ouviu que era ele, e ela tivesse tomado uma atitude, ela tivesse ido denunciar, ela tivesse se posicionado, não teria acontecido, não teria acontecido nada daquilo que aconteceu. Sabe, se eu tivesse sido seguida por um psicólogo, por um psiquiatra. E todos os traumas que eu carreguei na minha vida, eu carreguei acumulando um atrás do outro, e isso me ocasionou outros mil problemas. Eu tive problema de obesidade, porque a um certo ponto eu comia para passar tristeza, comia para passar ansiedade. Eu cheguei a ter 111 quilos. Eu tive que operar para emagrecer. Eu tive que gastar dinheiro com psicólogo, com psiquiatra, para controlar a agressividade, para entender que eu fui uma criança abusada, que eu sofri a pedofilia, que eu sofri o abuso sobre menores, que eu não cheguei em uma idade assim adulta, o quanto se possa considerar adulto uma pessoa entre 18 e 22 anos de idade, porque foi com 22 anos de idade que eu larguei ele, com uma cabeça de uma pessoa que chega nessa idade sem toda a bagagem que eu tinha. Eu sempre me considerei uma velha jovem. Eu sempre fui maior do que, mais madura do que, na verdade, eu deveria ter sido, né? Porque eu fui obrigada a crescer muito rápido. As pessoas em mim nunca viram uma criança. Viram sempre. Eu me percebi criança, quando eu era criança, olhando minha filha. Eu olho minha filha tem 12 anos, eu digo, cara, eu tinha essa idade aí. Por que ninguém me protegeu? Por que ninguém fez nada? Né? Por que eu fui tão acusada? Por que eu fui tão maltratada, sacrificada? Por favor, não estou querendo tirar a minha culpa. Eu tive a minha parcela de culpa também.
Mas hoje eu consigo me ver como a vítima que eu fui e consigo reconhecer. Eu me lembro de um episódio na faculdade onde a gente estava tratando da violência sobre as mulheres e teve, porque eu fiz um curso bem específico sobre isso, e eu me lembro de que teve uma aula onde a gente se falava de tráfico humano. No momento em que se tratou o argumento e que eu entendi que o que tinha acontecido comigo era o que estava sendo explicado na faculdade, eu saí da sala passando mal mesmo, sabe? Porque naquele momento foi como se tivesse assim tirado aquele véu onde toda a sujeira estava escondida. E aí eu me dou conta de que eu, com minha mãe, com minha tia, com meu tio, com as pessoas que participaram a esse cenário grotesco, o porquê eu não consigo ter uma relação mais afetiva, mais perto? Porque, na verdade, eu também os culpo pelo que me aconteceu. Então, hoje, quando eu vejo a minha família, eu tenho um instinto de proteção versus minha filha, meu filho, que eu vejo que é exagerado. Mas é justamente porque eu não me senti protegida e amada quando criança. Então, com eles, eu tento ser o mais protetiva que eu posso. E hoje eu olho a família que eu construí, eu olho a casa que eu tenho, tudo que eu consegui, e ele lá atrás dizia que eu não ia conseguir, porque ele tinha essa coisa de me dizer, né? Você aqui na Itália, você, sem mim, você vai ter que se prostituir, porque você não vai conseguir. E aí hoje, eu olho tudo que eu fiz, a carreira que eu tenho, eu digo, cara, eu sou uma vitoriosa. Eu consegui. Isso ninguém tira de mim, nem ele. Tentou, mas não conseguiu. A primeira coisa que eu acho necessário pode parecer que não, mas adultos que ficam muito perto de crianças, eu acho que merece uma atenção. Senta aqui no meu colo. Ah, mas eu só vou carregar um pouquinho. E naqueles segundos pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo. Porque você vê quando o afeto do adulto é um afeto genuíno e você percebe também quando alguns comportamentos não estão mais normais. Ele tinha verdadeira fixação por mim. Ele, onde eu ia, os olhos dele me seguiam. Os olhos dele sempre me seguiam. E quando uma mãe bate o olho e percebe que tem alguma coisa, pergunte às suas crianças, converse. Aqui na minha casa, eu com minha filha, a gente conversa de tudo, absolutamente tudo, porque eu quero que ela se sinta segura e me contar toda e qualquer coisa. Às vezes falta o diálogo, às vezes falta escutar, às vezes falta credibilizar quando a criança te diz: olha, ele mordeu, olha, ele apertou assim, olha, ele me deu um beijinho aqui. E a pessoa, e muitas vezes a gente diz: não, mas criança, não, preste atenção, porque infelizmente os predadores às vezes estão dentro da nossa casa. E esse cara, ele, para mim, ele trouxe um trauma tão grande que meu marido é uma pessoa assim maravilhosa. Mas quando a minha filha era menorzinha, se eu ouvisse eles dando risada um pouquinho mais alto, eu já ia. Por quê? Porque ele tirou de mim a coisa do confiar em toda e qualquer pessoa. Ele tirou. Então, assim, com minha filha, eu tô sempre muito. O que foi que aconteceu? Foi para onde? Ah, foi para casa da amiguinha? Quem tava lá? Você ficou quanto tempo sozinha? Porque, infelizmente, você tem que estar atenta 24 horas. Não tem como. E você só vai conseguir ter o controle se a criança confiar em você. Se você puder
falar com ela e ter a certeza de que ela vai te contar. E a criança só vai falar com você se ela tiver a certeza que ela pode confiar em você. Não tem outro modo. E a mensagem que eu deixo para vocês é: confie no que você é, em quem você é. Se eu tivesse dependido de acreditar no que as pessoas diziam para mim que eu era, que eu ia ser, como muitas vezes eu ouvia de meu tio, né? Ah, mas isso aí vai ser puta quando crescer. Ou então, às vezes que eu ouvi das pessoas: ah, mas você não vale nada. Se eu tivesse acreditado, eu não teria construído a vida que eu construí para mim. Então, acredite mais em você. Foque em você. Trabalhar, estudar. Não dependa de ninguém para nada. Dependa só exclusivamente de você. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com as ideias bem claras do que eu ia fazer. Eu foquei em estudar. Aqui ainda existe o ensino técnico, então eu frequentei diversas escolas. Eu aprendi a falar o italiano como uma pessoa nativa. Eu aprendi a escrever, eu fui para a faculdade, eu construí a minha carreira vindo assim bem devagarzinho, bem do baixo, realmente, até chegar a trabalhar com grandes marcas, tipo Armani, Gucci, coisa que eu nunca sonhei. Quer dizer, eu sonhava, eu só não sabia que era possível. E assim, quando você tem um controle da sua vida, quando você tem um controle econômico, emocional, procure sempre estar respaldada por um psicólogo, alguém que te diga: ó, você não tá louca, não. Olha, faz assim. Porque às vezes tem momentos na nossa vida que a gente precisa de uma guia, de alguém que chame a gente para nós mesmas, né? Muitas vezes a gente dá o controle da nossa vida na mão do outro e se esquece que a vida é nossa, que a gente nessa terra a gente chegou só, a gente vai embora só e a gente tem que aprender até o fim a ser só. Eu sou casada, tenho meus filhos, amo meu marido, mas uma coisa que eu deixo sempre bem claro para ele: com você ou sem você, eu vou sobreviver e vou viver a pleno, feliz, contente, porque eu aprendi a cultivar dentro de mim essa segurança, essa felicidade, esse saber o que eu quero e não ter problema nenhum em buscar o que eu quero. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Gostou dessa história? Então já se inscreva no canal, porque toda quinta-feira tem história nova aqui. E não esqueça de ativar as notificações. E caso você esteja nessa fase do divórcio ou esteja numa relação que não está mais dando certo, venha para a nossa comunidade Eu Vivi, uma comunidade exclusiva para mulheres, para ajudá-las a passar pelo divórcio sem tanto sofrimento, sem tantos traumas. Eu vou deixar mais informação aqui na nossa descrição.